A outra vez ele não conseguiu finalizar, né? Outra vez eles entraram em litígio, daí então, esse pessoal vem de bom, né? Ninguém tinha que contratar. Obrigado. Olá, bem-vindo. Tudo bom? De volta aí? De volta, né? Valeu. De volta. Obrigado. Bem-vindos. Olá, prazer Adriano, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Eu vou sentem-se. Tudo bem? Prazer, Adriano. Ah, isso aí eu acho que é de credenciamento, você fala de credenciamento. Um colega que foi ao banheiro. Eu acho que o credenciamento nós já podemos ir fazendo. Então, a senhora vai representar alguma das empresas? Não. Está só assistindo? Sim. Tá. Você está representando lá? Eu estou representando uma empresa, na verdade. Ah, certo. Documento? Sim, para dar antes, nós precisamos fazer o seu credenciamento. Minha primeira vez, gente. Tô aprendendo tudo, tá? Paciência comigo, por favor. Eu preciso só ou do contrato social que lhe dê poderes, né, ou do documento que lhe confere a representação da empresa. Então, aguardada a licitação, né? Isso. Então, a primeira empresa aqui que está se credenciando é Adriana Miranda de Macedo. Isso. Ok. É CNPJ. 26, Tá. 409, 766, 1000 invertido, 18. Ela é representada pela própria Adriana Miranda de Macedo. Tá. Você tinha que pegar e andar na A próxima, e fazer um termo de entrega. Lisboa Eventos Eireli. Pode sim, só você sabe. Lisboa Eventos Eireli. CNPJ 18 882 697 001 né? 37. Tu abriu a transmissão ou e ela está representada pelo senhor Jean, com J, tá? Romarino, Lisboa. A próxima empresa é T mais 2, T, o símbolo mais 2, 2 números, tá? Comunicação visual, Eiré. É 11 460 596 1000 ao contrário 29. E o seu representante é Roberto. Aí o sobrenome é T-U-Z-D-J-I-A-N. Certo. E a quarta empresa é a Indústria e Comércio de Artesanatos
Vavassori Limitada. CNPJ é 78.257, 763, 1000 ao contrário, 00. O seu representante é o senhor José Aldamir Vavassori. Grupos credenciados, né? Digamos que eu passei o canal A Vavassori é EME, né? do hospital. Sim. Sim? Tá. Só para tirar um xerox aqui da identidade do senhor José Aldamir Sobrati. Incluir no nosso edital, ok? Então, são 4 licitantes, todos estão enquadrados na 1, 2, 3, certo? Então, nenhum dos 4 tem qualquer diferença em relação às competitividades, certo? Antes da gente iniciar, só para constar, no edital, o item 7, que trata lá das propostas, ele saiu com um critério de competitividade, que é um critério de competitividade que se refere a um outro objeto. Nós vamos usar o critério de competitividade que está previsto na própria lei do pregão, que é o menor preço. Ele está falando ali em menor percentual de desconto, certo? Para não haver dúvidas, o que nós teremos agora? Vamos abrir aqui os envelopes. Eu estou dando só valores a título de ilustração. Temos uma proposta de 100 mil como sendo a mais baixa. Todas as propostas que estejam até 110 mil participarão. Se nós não tivermos 3 propostas nessa janela, chamam-se mais propostas até fechar pelo menos 3, certo? A partir daí, dentre os que estejam na fase competitiva, o que tiver a proposta mais alta faz o primeiro lance, se quiser. Aí, na sequência, a gente vai seguindo até que haja uma proposta vencedora. É a regra do pregão na sua essência. Está claro isso? Claro? Então está certo. Bom, então, feita essa advertência, eu só vou te pedir, Diego, para que você, por favor, coloque ali o passo seguinte. Pode dizer isso aí, pode manter isso aí, só dá um passo seguinte, dá um enterzinho ali. Ok. Depois da expressão passo seguinte, bota o cursor ali. Os presentes foram esclarecidos sobre as regras de realização das propostas. Vírgula. Sendo na sequência abertos os envelopes. Aí, perfeito. Tá ótimo. Qual foi a primeira ali que você colocou? Adriana, né? Isso, vamos lá. Vamos lá. Adriana, proposta de preço. Aplicação de chave. Então, é a Adriana Macedo, tá? Proposta de preço. Vamos fazer a abertura dela. A proposta da Adriana. 135.499,00. Eu passo aí para que os 4 credenciados, por favor, cobrir, me examinem, né? Se tem alguma dúvida com relação a qualquer proposta deles. O segundo é o Lisboa. Bom, mas agora então, como eu já abri, eu vou seguir na abertura, tá? Vavassori. Só me passa o envelope da habilitação. Não, sim, você já foi. Você já foi. Já aconteceu, passando. Vamos.
empresa Lisboa, ela faz a Vavassori. desculpa, a empresa Vavassori faz a proposta de R$340 mil. Redondo. A Vavassori, quem é? São vocês. Então, por favor, pode examinar e publicar as 2 guias, depois ela volta para nós. Olha, a proposta da Lisboa. Isso. Proposta de preço, isso aí. A proposta da Lisboa é 239.900. Acho que até publicar, pode passar. E agora é a Tem mais vezes. aquela identidade do papel eu devolvi por aqui. A empresa T+2 faz a proposta de R$90 mil. Preço redondo. Publicando só a proposta já está mais do que suficiente, lhe agradeço. Só o representante legal que esse. É. Bom, da Vavassori, os senhores já rubricaram? Já rubricaram. Então, da Vavassori, vamos botar na ordem. Na ordem, vamos ver. A da Adriana, essa daqui não. É da Adriana, a Adriana primeiro, depois vai ser a da Lisboa. Eles já publicaram da Lisboa? Esse já publicaram. A da Lisboa. Eu aceito. Então, calma, vamos lá refazer. Esse aqui é a proposta da Adriana Macedo de Miranda. Só vou pedir para vocês, depois de terem examinado, só rubricarem aqui a proposta. Foi o primeiro que a gente passou. Tá, daí o segundo é a Lisboa, né? A Lisboa. Aí depois é a T+2. E aí por baixo a Vavassori. Isso aí, né? O senhor é a T+2. Por enquanto não, obrigado. Não, obrigado. Esse foi o primeiro até que passou. Não é aquela. É? A Vavassori. Foi o primeiro que a gente voltou para cá. Ah, então tá. Então voltou por engano. Mas podem examinar à vontade. Se alguém quiser reexaminar mais algum outro aqui, esteja à vontade. Sim, amigo.
Posso olhar a proposta da T+2? Pode. Oi. E eu já coloquei. Posso fazer alguma consideração? Vou só pedir para terminar, daí eu abro a palavra para pegar. Só para voltar todos, para não haver nenhum ruído aí durante a precisão. Tu tens o edital aí disponível? Tem, tá na mão. Se tu puder abrir lá na parte das propostas, se alguém quiser. Deu? Vou dar uma olhada. Realmente meio É, tá. Acontece. Não consegue ver? Tá abrindo aqui, mas tá demorando. Não, aqui se quiser pesquisar alguma coisa. Não, vamos trabalhar dentro da... Então só desce lá dentro da proposta, certo? Perfeito, isso aí. Bom, então, feitas as aberturas dos envelopes número 1, eu passo aqui a palavra para eventuais impugnações, na medida do possível fazendo referência lá ao item que seja do edital. O senhor pediu a palavra em primeiro lugar? Sim. Conforme o item 5 da proposta, o item 5.2.1, tá? O objeto, a identificação do objeto ofertado, observando as especificações constantes no anexo 1. Certo. Ou seja, a minha proposta, tanto a proposta dos colegas, eles apresentaram o objeto ofertado, tudo que vai ser composto dentro do item. E na proposta dele não menciona nada. Certo. Vamos lá. Tu pode seguir lá para o anexo, onde está o modelo de proposta. Página 16. Memorial descritivo. Não. O modelo de proposta. Modelo de proposta. Anexo 2, né? Provavelmente anexo 2. Não. Pode descer. Pode descer. Modelo de proposta. Modelo de proposta. Os três. Nosso preço, contratação de preço, se quiser, na precisão de descontar a instalação de instalação. Estado da proposta, certo? Outra coisa também não tem nome de quem assina essa proposta. Diz o representante legal, mas quem? E lá pede, ó, assinatura, carimbo do representante do estande. Certo. Bom, então abre, por favor, lá na ata. Temos aqui os preços de envelope e aqui por classificação de valores. Aberta a palavra. Aberta a palavra. O representante da empresa Lisboa impugnou a proposta de preços da empresa T+2, alegando que a mesma não cumpre o item 5 do edital,
ao deixar de especificar completamente o objeto. E que não há identificação da pessoa que assina referida proposta. A empresa Lavassori também pede impugnação pelos mesmos itens. Tá. Então, a representante da empresa Lavassori impugnou a proposta da empresa T+2 pelos mesmos motivos acima expostos. A senhora tem alguma impugnação a oferecer? Concordo. Então, a empresa Adriana Miranda de Macedo também impugnou nos mesmos termos a proposta da empresa T+2. Tá bom. É o novo parágrafo aí. Em relação ao não cumprimento do item 5 do edital, não cumpre prosperar a impugnação apresentada. Eis que a proposta de preços segue o modelo que consta do próprio edital. E, como decorrência da mesma, o licitante adere a todas as especificações do edital e dos seus anexos, vírgula, inclusive o termo de referência. Ponto. Seria assim? Pode continuar no mesmo parágrafo. Excesso de formalismo. Exigir que o mesmo copiasse o termo de referência e o anexasse à sua proposta. Novo parágrafo. Com relação à eventual não identificação da pessoa que assina como representante legal da licitante na proposta de preços da empresa T+2, em situação análoga de pregão realizado pela SCPAR, também foi considerado excesso de formalismo por meio de medida judicial a exigência de tal informação que poderá ser suprida em eventual diligência.
Então, um terceiro parágrafo aí novo. Dessa forma, o pregoeiro conhece das impugnações, conhece sem o CC, conhece das impugnações, mas deixa de acatá-las, mantendo como válida a proposta da empresa T+2. Ponto. No final, é possível se manifestar pelo recurso, certo? Então, fica aqui só para a gente ter uma manifestação nessa fase, nesse sentido. Então, tá certo. Bom, agora nós vamos abrir para a fase competitiva do certame. Então, nós temos como proposta mais baixa a proposta da T+2, no valor de 90 mil. Nenhuma outra proposta se encaixa no critério ali dos 10%, que levaria 99 mil. E, portanto, são chamadas a participar da fase dos lances outras duas empresas para fechar o mínimo de 3 que a lei exige, que seria a Adriana Miranda Macedo ME e a Lisboa Eventos. Se tu quiseres copiar e colar aí para a fase dos lances. Então, talvez faça uma nova tabela, Diego, só para a gente não perder aqui, nós estamos... São só 3 linhas e 2 colunas, né? 3 linhas, Diego. São só 3 empresas que vão oferecer lances. E 2 colunas. É nome da empresa e 2 colunas e 3 linhas. Isso. Então, dando... Aí. Primeiro Lisboa. Isto. Aí depois a Adriana Miranda. E depois a T+2 Comunicação Visual. Certo. Então, ali, eu dando sequência ao certame, vírgula, foi aberta a etapa de lances. Eu pergunto para o representante da empresa Lisboa, a oferta está em 90 mil reais, se deseja fazer alguma oferta cobrir essa? Pregoeiro, eu não desejaria ofertar menos que os 90, mas eu posso deixar um preço registrado, caso a empresa seja desabilitada. Se ela for desabilitada, a gente tem que retomar daí a sessão desde esse ponto, né? Não há necessidade de se fazer isso. O senhor pode simplesmente registrar que não vai ofertar preço. Tá, então, A metodologia é essa. Se por um acaso depois ela for julgada inabilitada, se retoma a sessão com as 3 empresas remanescentes. Então não vai ofertar? Tá, então não formalizou a oferta. Tá, empresa Adriana Miranda Macedo, a oferta está em 90 mil reais. Deseja fazer alguma proposta? 85 mil reais. Então a Adriana Miranda Macedo ofereceu 85 mil reais. Aí eu vou te pedir, Diego, que agora tu apaga essa última linha só para a gente não ficar confuso, porque a etapa número 1, a T2 não faz oferta, né? A T2, aliás, a T2 pode botar 90 mil reais, desculpe. Falta 90 mil reais aí, que é a oferta que ela tem hoje vigente, certo? Aí agora nós vamos para a etapa número 2 só com a Adriana e a T2. Aí pode apagar Lisboa. Certo. Teria que inverter, né? Não, pode deixar assim que vai dar para entender. Eu pergunto para o representante da T2, a oferta está em 85 mil reais. Deseja 80 mil reais a oferta. Então eu passo para a Adriana Miranda de Macedo MS. Deseja cobrir essa oferta? Não.
Então, não na sua oferta. Escreva ali do lado da Adriana Maria de Macedo. Formalizou. Pontos. Certo. Então, encerrada a fase de lances, vírgula, ficou constatado o lance vendedor, o lance vencedor da empresa T+2 no valor de R$80 mil. Tá. Então agora, seguindo a rotina do pregão, nós vamos abrir o envelope de habilitação da empresa T+2 para que os senhores examinem a documentação de habilitação. A senhora pode examinar o primeiro lugar, por favor?
gentileza, me dê um listinho, cara. Para a gente legitimar o processo. Dois versos. Não, mas publicando à frente já está. Tudo bem? A sessão é pública, está sendo transmitida, gravada. Muito difícil ser fraudado. Já entrei em desespero, já falei, ah, meu Deus, vou entrevistar todos os versos. É só por uma questão de. Tá bom? Para o representante da Lisboa. Flávio? Posso me levantar para eu Fique à vontade, por favor. Fique à vontade. Mas eu já te entrego lá, se quiser. Já te entrego. O senhor se importa de me informar o CNPJ dele, do credenciamento? E vencedor 11 460 460 596 596 e ao contrário 29. Que é o tu não vai ter medo. Que esse vai ser grande. Claro.
no agosto desse ano. No ano passado ele estava no projeto. O projeto da linha estava no ano passado. Não lembro na época. Ele estava aquela mulher que está falando, bora no vacinal, tal, não sei o quê, é mais isso aqui, eu fui testado, agora. Essa dá trabalho, né? Essa licitação dá trabalho. Não, essa daqui Vai ser bem pior. É. Bem, na verdade, o que está nos dando mais trabalho é uma coisa completamente diferente. Né? A gente assumiu agora, no finalzinho do ano, o Porto de Laguna. Que era, Eu vi que tem licitação também para tem contratação várias coisas. do E aquilo lá nos ocupará extremamente, tem que listar tudo. E aquela licitação do buffet, como é que ficou? licitação, licitação, Foi uma dispensa, né? dispensa. Não foi publicado nada, né? Claro, Porque eu publicava uma vez toda dispensa publicada. Eu procurei no site e não achei nada. Foi feito no ano passado, foi? Aqui, ó. Porque ano passado? Não. Foi aquele menino do Rio? Não, também não. Não me contrataram. Não? Aquele preço que chega nos contrataram? Não. Dispensa. Está fechado já. Contratação, buffet para atendimento, stand, modal. Se não, esse aviso eu mandei o orçamento, inclusive, falei com o senhor também. Daí disse que ia ser publicado o vencedor. Não, mas aqui ainda está Tá em fase. em fase ainda de parecer jurídico. Todo o processo é público, também está disponível. Porque daí quando vai lá em cima em aberto ali, ó, e procurar, daí a gente vai para uma outra página, aí lá diz que não tem nada. Entendeu? Tá dizendo uma falha no site. É, se você voltar ali onde você estava. A gente vai remodelar o nosso site. Aí, ó, clica aí em aberto, ó. Ele vai trazer para... Aí agora aviso, ali vai no aviso, ou de novo na dispensa ali, vai ali embaixo. Aí, Aqui, aquisição. Serviço de montagem, desmontagem. Ele não está aqui, ele sumiu, é verdade. Mas ele existe, ele foi publicado, ele está aqui. Se tu clicar em todas. não, mas se você for em qualquer um agora, ó, vai lá em aberto lá. Bom, vamos voltar para a nossa sessão, Vamos. só para a gente não perder aqui a lógica da coisa. Então, seguindo a mesma dinâmica que a gente fez na outra, eu abro a palavra aqui. Pode abrir a ata, por favor? Então, Cerrado foi analisado o seu primeiro. Baixa um pouquinho, por favor. Certo. Antes da documentação aí, tá? Aberto o envelope. Número 2. Foi o conteúdo do mesmo examinado pelos visitantes. Seu Presidente, eu trouxe a original para poder autenticar as duas. Tá. Sobre essa necessidade. Pelos visitantes que assim se manifestarem. 2 pontos. Então, Eu ia justamente falar dos documentos que não estão autenticados, né? certo. Então, qual é o documento que não está autentificado? Os atestados. E eu iria falar também do contrato social. Então, só para a gente ir por etapas, né? Começa assim, o representante da empresa de Lisboa apontou que o atestado de capacidade técnica, qual é o atestado que seria? São dois. É de Manaus e de Sebrae. Só um minutinho.
esses dois aqui? Isso. Que os dois atestados de capacidade técnica não estão autenticados. Vírgula. Com ponto e vírgula. E a outra questão? Sendo que esse atestado ali que está em cima ali, ele não menciona instantes, né? Não está de instantes. Então, pode ainda colocar assim. Vamos falar para autenticados. Mais ainda. Autenticados, vírgula. Cadê a cópia original? Sendo que Tá aqui, ó. o atestado referente ao SEBRAE Tá digital. Não tem inscrição. Vai ter que autenticar aqui. não está autenticado. Viu, senhor Franco? Certo. O edital, ele disse que eu posso fazer os originais e eu autentico aqui. Mas eu a 1, 2, 3 abre para diligências, né? Mas ele está correto em apontar a questão com relação ao SEBRAE. Desculpe, sendo que o atestado referente ao SEBRAE não menciona montagem distante. Semelhantes ao objeto ofertado. Ao Não objeto menciona montagem distante semelhante ao objeto listado. ao objeto listado. Certo. E aí você queria registrar também mais o quê? Mais um Na item. mesma linha, tá? Só dá o ponto e vírgula, continua a mesma. Diga lá. O contrato social, pelo menos o meu, todo mês eu tiro ele, certo? E lá no item 8.3 diz que os comprovantes requeridos, quando não tiver data de vigência, eles são considerados 90 dias. Todo contrato social, quando ele passa a ser eletrônico, você tem que tirar ele de 30 em 30 dias, 60 dias, você tem que tirar um novo. Certo. Diego, pode voltar lá para ata, por favor? Tá. Isso a gente olha depois. Tá. Que o contrato social não aponta a data em que foi gerado e que assim, Aliás, ele aponta que foi gerado em 2016. tá certo, que o atestado, que o contrato social aponta que foi gerado em 2016. Não sendo possível verificar se o mesmo cumpre Ou sofreu alguma alteração. o prazo de validade previsto, prazo de validade de 90 dias, desculpe, prazo de validade de 90 dias, exigido no edital. Não, o edital não pede. É que eu, assim, eu estou colocando, Não, mas é que o edital não pede. é que o senhor me desculpe, como é a alegação dele, eu tenho que traduzir a sua impugnação. A sua impugnação é nesses termos, né? Depois Eu eu não, julgar se é verdade eu ou não não. estou tomando decisões, eu só estou constando em ata a impugnação nos termos em que ela me é apresentada. Seria só isso? Sim, senhor. Então, exigido no edital, tá? Exigido ali no edital. Tá. Tu saberias me dizer qual é o item do edital? 8.3. No edital, item 8.3. Para representante da empresa, Adriana Miranda. Isso, quer registrar alguma impugnação sobre a habilitação? A representante da empresa, Adriana Miranda de Macedo. Não manifestou qualquer impugnação aos documentos de habilitação. Poderia também pós a representante da empresa, a Vassori. A senhora quer fazer alguma impugnação? Também não. A representante da empresa, a Vassori.
também não apresentou qualquer impugnação aos documentos de habilitação. Nós podemos, A senhora tem direito a mesma coisa que então. o pregão é uma coisa só, depois o recurso tem que ser. Tudo bem. Então, as mesmas coisas que ele e a parte do CNPJ que não consta estantes. Então, volta ali, ó, copia e cola a argumentação da. Eu posso copiar e colar a. Pode. Tá. Eu queria só alterar que eu concordo com eles, porque eles são um item que eu não tinha visto, se eles viram. Então, Diego, só um pouquinho, só para a gente não tumultuar o processo, cara, porque é uma fase crucial, tá? Eu preciso. Então vamos aos poucos. Então, a representante da empresa Vavassori, ali embaixo, a representante, onde está esse parágrafo? Tu copiasse e colasse, um abaixo desse. Aí, a representante. Não, querido. Aí, isso. A representante da empresa. Já está digitado aí. Da empresa Vavassori. Certo. Apontou, tá. Aí depois do ponto e vírgula lá. Depois do 8.3. E também registrou que qual no CNPJ dele, no KENAI lá, no cartão, que no não KENAI consta que ele possa trabalhar com estantes. Tá. Não consta que a empresa Está habilitado. T+2 possa trabalhar com estantes. Seria isso? Isso, então tá. A senhora queria retificar a sua manifestação? Eu concordo com se ela viu esse A senhora quer botar mesmo? item do Ele CNPJ, consta assim, no contrato social. Tá só o do KENAI, então? o pessoal que não, mas não Tá. do outro. Então, manifesto. Mas não consta. Isto. Deveria ter atualizado. Tá bom. Gente, assim, ó, não vamos julgar ou tomar mérito. Eu tenho direito ao recurso. Isso. Não, nós não estamos decidindo. Agora eu vou dar a palavra para o senhor se manifestar, para daí eu poder analisar sobre a documentação, tá? Então, um novo parágrafo sem esse tracinho. Então, dada a palavra ao representante da empresa T+2, Diego, o mesmo apresentou os originais dos 2 atestados de capacidade técnica solicitando a autenticação nos termos do item do edital. Fala da autenticação. Dos termos do item 8.1, obrigado. Do edital. Ponto e vírgula. Sobre o atestado do SEBRAE, o senhor quer registrar alguma coisa sobre o atestado do SEBRAE? Que ele argumentou ali, ó, que o atestado não menciona montagem de estantes. O senhor quer registrar? Não, tem. No meu recurso eu vou mostrar os itens que estão dizendo sobre montagem. O senhor alega nesse contrato que o senhor está apresentando aqui? Sim. Certo. Apresentou contrato, Descritivo,
serviço, montagem. em que estariam descritos, apresentou o contrato que estariam descritos de forma Sobre o atestado do SEBRAE. sobre o atestado do SEBRAE, apresentou o contrato em que estariam descritos os serviços prestados e dentre os quais o de montagem e desmontagem de estande. Tá. Ponto e vírgula. Agora... Uso de PNAE. Não, só um tipo. Uma outra alegação para o senhor só poder se manifestar, uma outra alegação está de que seu contrato social ele não cumpre o prazo de validade de 90 dias previstos no edital. O edital não, o senhor foi lá uma confusão. O edital ele pede documentos atualizados, ele não pede a atualização do contrato. Tá? Então, pode seguir. Sobre o contrato social, sustenta que o edital menciona a apresentação de documentos atualizados. Tá, bom. E, desculpe, e ali também, e por fim, sobre o PNAE. O senhor quer falar alguma coisa sobre o PNAE? Ele está no secundário. Tá. Sobre o PNAE, argumenta que o serviço é secundário. O senhor saberia dizer de qual dos códigos que ele é secundário? Não. Cabeça, assim, não. Tá. Ele tem tantos itens que tem. Certo. De uma das atividades que constam do seu cadastro. Tá bom. Então, agora, sobre as impugnações apresentadas, o pregoeiro manifestou-se no seguinte sentido. Dois pontos, tá. Os atestados de capacidade técnica são autenticados em diligência com a apresentação dos originais na própria sessão. Dois, a especificação da atividade do atestado de capacidade técnica do SEBRAE é esclarecida com a apresentação do contrato que na sua cláusula primeira coloca como objeto a montagem, desmontagem e climatização de estande para a Feira do Empreendedor. Certo. 3. Tá, o contrato social. Do contrato social, a validade de 90 dias é com base no item 8.3 do edital, é isso, né? Isso.
Tu podes abrir o edital lá para nós, para a gente ler claramente. Os comprovantes, quando foram deverão, a data de limite não constante vigência, será considerado para o 90 dias. Tentando apresentar esse documento. Então, volta lá. Sobre a validade do contrato social, o item 8.3 do edital somente pede a validade de 90 dias quando for o caso. Vírgula. O que não se aplica ao contrato social. Eis que, pela própria certidão do CNPJ, é possível verificar se a situação ativa da empresa. Certo. O quarto ponto é certo. E o quarto, com relação à atividade descritas no CNAE, do CNPJ apresentado, é possível verificar os de montagem e desmontagem de estruturas temporárias, vírgula, serviços de alimentação para eventos e recepções, e principalmente o de organização de feiras, vírgula, congressos, vírgula, exposições e festas. Então, dá um novo parágrafo aí. Dessa forma, analisados os documentos de habilitação apresentados, entende o pregoeiro por declarar habilitada a empresa T+2 Comunicação Visual. Ponto. Aí pode seguir a empresa T+2 Comunicação Visual. Comunicação Visual, vírgula. Não, tem ainda que registrar o recurso, tá? Ali era só a impugnação para eu já ter uma análise. Não vai ter um recurso. Vai atrasar 10 dias, ele tem que trabalhar. Então, se os senhores não vão entrar com recurso, eu vou pedir a gentileza dos senhores registrarem a renúncia ao prazo recursal. Se assim o fizerem, só para o senhor entender o seguinte: para haver uma transparência no processo, o pregoeiro ele tem que tomar uma decisão. Eu poderia tomar essa decisão sem registrar ali previamente a manifestação de vocês. Eu declarava habilitado e depois vinha a manifestação. Se houver interesse no recurso, eu só vou dar um recorte e cola, vou dizer que a empresa tal entende que quer ofertar recurso. É um direito do licitante ofertar recurso, tá? Então, declarar habilitada e considerar a sua proposta de R$80 mil, que esse é R$80 mil, como vencedor. Tá. Então, dá um enter, dada a palavra aos licitantes, o senhor
abre mão do recurso, o representante da empresa Lisboa não tenciona recorrer. A senhora como representante da empresa. Então, os representantes das empresas. Nenhum de vocês? Então, os representantes das empresas presentes em Lisboa, por favor, declique Lisboa, vírgula, Adriana, Eva Vassori, não tem interesse em recorrer. Senhor, é só mandar assinar agora. É que a gente precisa homologar, né? Tem que ser se o presidente homologa. É que os documentos que não foram utilizados, encerrado o pregão, mas ele só encerra com a homologação e adjudicação. Os envelopes ficam à disposição para serem devolvidos. Se for o caso, a gente pode até mandar pelo correio, só para não perder. Essa gentileza, que é bem original. Eu não tenho. Que na verdade sim, a gente tem que dar um confere original. Nossa legislação, a gente já tem os documentos originais que eles estão chamando agora de A gente não vai poder abrir esse envelope de reabilitação. Porque ainda o presidente precisa homologar esse processo, né? E depois de 30 dias a gente pode devolver o... Mas ele foi desabilitado, não é? Não pode pegar de volta. Na verdade, tem que deixar Não, fora. é inabilitado. Você tem que entregar o envelope de. Como é que se diz? De habilitação, porque a gente pode aproveitar a documentação para um próximo. Mas o problema é que tem o original dentro, né? Tem o original. Os envelopes serão devolvidos, é só porque eu preciso só da homologação e adjudicação. Por mim não tem problema. Aí eu sou todos vocês. digital. Nós temos originais. De qualquer maneira, se a sessão não terminasse hoje, eles ficariam aqui. Inclusive, eu posso pedir para o motorista entregar na empresa de vocês, não há dificuldade nenhuma, até pela boa vontade de todo mundo na condução da sessão de hoje. É só que, antes dela ser adjudicada, ela não está encerrada. O item 8 de 7 Pode ficar à vontade. Taxa oriunda, taxa operacional. Dá uma olhada no item 874. Quer que eu chegue alguma coisa? Não é um item legal, mas ele é assim. Só tem o documento de operação, isso que fala. Acho que eu fiz lá Sobre a sua mandar original. Tá. Esperar homologar. Só isso. Mas poderia falar assim. O povo que vai pagar e poder pagar a estação. Ia pagar para ele falar como se não fosse na rua. Não ia pagar para ele falar. Vai pegar mais da hora. Diego, acho que você pode encerrar a transmissão, né? Encerrado.